aqui, tá? Olá, tudo bem? Para mim, professor Calazan, sempre é um grande prazer tê-los a bordo. Estamos aqui em podcast na CEL, né? Na CEL de Heliópolis, Sampa, né? Podcast, posso dizer assim, de Sampa, aqui com nossos colegas. O Henrique, grande prazer, muito obrigado pelo apoio técnico aí, o pessoal da produção. E nós estamos aqui hoje com a Ana, Ana o quê? Ana Carolina Calazans. Ana Calazans. Não dá para negar que é minha filha, né? Dizem que é minha cara, tadinha. Espero que não, né? Mas dizem que é minha cara, meu rosto. Cara feio dizer, né? A gente fala assim que em comunicação a gente tem que escolher as melhores palavras e dizer cara, pior do que cara é fuça, né? É. É cara e fuça. Mas vamos lá, comunicação é isso mesmo. Só lembrando que, tá? Para os alunos do professor Calazans, o podcast não tem aquele MK, método Calazans, porque o podcast a gente faz de uma forma bem informal, bem descontraída. E a Ana Calazans está aqui para a gente interagir aí com vários assuntos hoje, hein, Ana? Tem assuntos importantes. Mas em breve nós faremos aí o Neurocast, Ana. É isso mesmo. A Ana, ela tá se especializando, não, tá fazendo a faculdade, né, na UFABC, Universidade Federal do ABC, Neurociências. Um dia nós vamos fazer aqui, na realidade, aguardem, nós vamos fazer aqui um podcast, ou Neurocast, mais de um, vários, falando sobre o que é neurociências. E pelo que eu vi, a faculdade que você faz, pelo que eu procurei, é a primeira, né, a faculdade de graduação, não é isso? Graduação, se eu não me engano, é até mesmo a única no Brasil. Eu procurei aí, não achei. Achei várias pós, eu mesmo sou pós-graduado em neurociências, voltado para a educação, mas tem muita coisa interessante. Eu falo isso porque a minha concepção de comunicação e também de educação a gente usa muito PNL, né, programação neurolinguística, usa também muito neurociência, por isso que essa ênfase. Então a Ana está aqui para interagir e com uma pegada, né, de neurociências. É um curso maravilhoso. Um dia você vai estar aqui com a gente, Ana. Não é hoje. Se puder dar as suas pitadas aí de neurociência, fique à vontade. Mas hoje nós não vamos, né, dissecar esse assunto. A neurociência, por acaso, foi influência do seu pai? Pouquinho só. Pouquinho só, né? Só um Que pouquinho. isso? Imagine. Imagine. Só um pouco. Que isso. E o nosso bate-papo de hoje é o que, Ana? Olha só que coisa interessante. Comunicador linear ou... Circular. Eita, que coisa é essa, hein? Isso aqui, pessoal, tem uma importância na comunicação. Palestra, aula, então nem se fala, a gente vai conversar sobre isso aqui. Você, antes da gente falar, tem muita coisa que eu não interagi com ela, que a gente vai fazer no modelo surpresa. Mas sem que a gente entre no assunto, você é uma comunicadora circular ou linear? Eu acredito que eu sou linear. Linear. E você que está nos ouvindo aí, você é um comunicador linear ou circular? Circular. E qual a diferença? Isso é muito importante. A gente vai conversar sobre isso aqui, sobre vários aspectos. Tudo bem? Eu sou o professor Calazans, do Instituto Professor Calazans, e para mim, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Comunicador linear ou circular? O linear é aquele que vai em linha reta, Ana. Em síntese é isso, né? Em síntese. Aquele que vai em linha reta. O circular, como o próprio nome diz, tá? Aquele que conversa em Círculos. dando voltas. Dando voltas. E é bom, Ana? Será que é bom circular? Pra mim, não. Para mim, não, né? Interage com aquele pessoal de vez em quando lá, tem um pessoal ali te olhando ali, ó. Tá? Mas vamos lá, então. Lembrando que esse assunto ele é mais abrangente, né? Mais profundamente abordado no nosso curso, ou melhor, na nossa Academia de Oratória e Comunicação. Se você quiser saber como você se torna um membro da academia, nós deixamos aqui o link para que você possa conhecer a nossa proposta. Academia de Oratória e Comunicação, nós temos ali vários aspectos, né, várias abordagens, técnicas de ensino para você que é professor ou quer ser professor ou precisa ser professor. Temos aí copyright, sabia, né? Copyright é uma das profissões mais procuradas hoje. E o professor Calazans trabalha dentro da Academia de Oratória e Comunicação com essa pegada, tá? Palestras, não é palestras. Eu sempre chamo a atenção que tudo que a gente faz aqui é proposital, tá? Eu fiz isso no podcast passado com o Pedro, tá? Porque a Ana participou de uma palestra semana passada, né?
uma palestra, e essa palestra o professor deu várias gafas. Ah, não, quem foi? Foi a minha outra filha, foi a... Mas apesar que eu tive uma aula e o professor também errou algumas palavras nos slides. E eu sempre chamo atenção, né? Porque, primeiro, nunca chame atenção para o seu erro. Pode ser que a pessoa não perceba. Eu sempre brinco, né? Um visitante chega na tua casa e fala, não, não repara a bagunça. Aí você começa a reparar, né? Porque isso aí falou. Então, não é palestras, é palestras. Mas na palestra que a minha filha participou, muito interessante, e a palestra foi cara, viu? O camarada cobrou caro para dar palestra, mas tinha vários erros nas transparências, e esses erros comprometiam seriamente ali concepções, conteúdo, definições, não ficou legal. Tá bom? Então vamos prestar atenção, não é palestras, tá Eu não ok? tinha percebido. Esse eu não tinha percebido, mas isso é proposital. Fiz a mesma coisa com, tá? Você não tinha percebido, por que que eu Não chamei a tinha. atenção? Tá vendo? Podia ter passado. Eu poderia ter passado. Mas sempre tem um curioso aí que não deixa passar, tá? Mas vamos lá, né? E a Academia de Oratória e Comunicação, e o nosso assunto de hoje, tem muito a ver com juristas, né? Políticos, então, nem se fala. A gente tem trabalhado com políticos, né? Escritores, os copywriters, que são as pessoas especialistas em copywriting, professores, palestrantes e demais aí comunicadores. E também uma pegada muito interessante que é vendedores. Inclusive, eu vou fazer um podcast aqui eu tenho duas filhas que são gerentes de uma marca importante no Brasil, uma grife, e nós temos aí batido papo e cada coisa interessante que a gente fala sobre seria a comunicação dentro da venda, mas a gente vai falar sobre a programação neurolinguística, né, PNL, vamos falar sobre neurociências e temperamentos, Ana. Como que é um comprador colérico, como que é o comprador sanguíneo, uma coisa interessante que a gente tem discutido e elas vão dar aqui, eu vou falar como professor na área da parte teórica e a gente vai interagir com ela mostrando aí a parte prática, cada experiência que ela tem e ela falou, pai, é verdade o que você falou, não é verdade, é ciência, tá? E aí fica legal pra caramba, muito bom. Vamos lá então, Ana, tá? Se você quiser ser membro ou conhecer a academia, nós vamos deixar o link aqui embaixo, você tem aí acesso às informações, tá bom? E também, lembrando do YouTube, do professor Calazans, o canal, nós temos ali várias playlists, uma delas é Academia, né, de Comunicação, Oratória. Ative o sininho, tá? E você vai receber, assim que nós colocarmos qualquer informação, um vídeo aula, você vai receber, tá? Vamos lá, Ana, você disse que você acha que é linear, que é aquela comunicadora que comunica-se em Linha. linha reta. Qual que é o melhor tipo, Ana? Entendo que o linear, porque ele acaba sendo mais claro para o seu público. Mas eu vou falar aqui uma coisa, há situações que tem um comunicador circular. Tem um comunicador circular que você conhece, eu não vou dar o nome dele, é famoso, está na nossa área de atuação. Eu adoro, mas ele é muito criticado. E nós vamos explicar aqui por que que ele é criticado, né? E porque dependendo da situação, eu sempre coloco aqui, né? Opa, depende da situação, de repente o circular é melhor. Depende da situação. Eu vou mostrar uma situação que é melhor, a gente vai ver isso aqui. Mas poucas pessoas gostam do comunicador circular. É porque a comunicação circular, ela é complexa. E para que eu seja eficiente, né, eficaz numa comunicação circular, há alguns requisitos a serem preenchidos. O problema é que esses comunicadores circulares nem sempre eles preenchem esse requisito. Aí quebra. O que era para ser excelente não fica legal. Tá ok? Eu vou mostrar alguns exemplos aqui de aulas, o que ocorre com o professor circular em audiências, né? Aqui eu falo de audiência na área da justiça, né? Eu sou perito judicial e muitas vezes nós tratamos assuntos dentro de um cenário jurídico, perante juiz promotor, e a juíza faz até conto um exemplo, né? A juíza fala, você tem quantos filhos? Aí, às vezes, testemunha, às vezes, réu, né? Às vezes, aquele que está demandando. Então, quantos filhos? Então, eu casei em 1993. Casou em mil... Entendi. É que ele quer contar História. que eu nasci, meu avô nasceu em 1896. Aí começa, vai embora, tá? Palestras, então, nem se fala, né? Líderes religiosos, né? Teu camarada começa a pregar aqui, aí vai para lá, vai para cima, vai para baixo, né? E concursos públicos, tá? Muito interessante. Então, como a própria Ana disse,
O, o comunicador linear é aquele que vai em linha reta. É papo reto, Ana, É isso mesmo. tá? Então ele é claro, ele é lógico, ele é conciso. O que que é conciso, Ana? Concisão. Nós já Hum. vimos isso, hein? O que que é? Eu sei, mas eu não sei explicar. Então, mas se vira, você disse que é comunicadora linear. Eu ia falar que é coerente, mas não é coerente. O Porque são conciso ele duas coisas fala muito com diferentes. poucas palavras. Entendi. Concisão é poder de redução, né? A capacidade de resumir, né? Capacidade de resumir. Você falar bastante com poucas palavras. Isso é concisão. Você sabe, né? A gente trabalha na área da televisão com entrevistas. Então, televisão, tempo é dinheiro. Não há como falar. E às vezes você pega um entrevistado que ele não consegue ser conciso. E nós já tivemos a oportunidade de trabalhar com um entrevistado que não era conciso, você não consegue, tá? Então, conciso é falar muito e palavra. Diz que mulher não tem essa característica, né, de concisa. Talvez por natureza não, mas com a prática a gente chega lá. Com a prática chega lá, né? Mas na verdade a gente não quer traçar nenhuma polêmica aqui entre homem e mulher, não. Nenhuma, nenhuma não. Mas a mulher, ela se comunica de uma forma diferente do homem. Não estou me referindo a uma comunicação melhor ou pior, mas é uma comunicação diferente. Não dá para negar, Sim. tá? Mas a gente vai chegar lá. Mas não quero nenhuma polêmica, não. Mesmo porque não teria trazido a Ana. Concurso público para a magistratura, olha que coisa interessante. Eu participo também. Eu tenho uma concepção que a Ana conhece, que é provas e concursos, onde nós preparamos ali candidatos a concursos públicos, mas também alunos em geral. E no concurso público, tinha a banca examinadora na prova oral, foi feita uma pergunta para uma candidata ao cargo de juiz, né? Para ela discorrer sobre a teoria da conduta culposa, né? E ela foi, Ana, magistral, né? E ela falou assim: a teoria da conduta culposa, a saber, divide-se em três pontos principais, sejam elas que é a imperícia, a negligência e imprudência. E aí começou a discorrer sobre cada uma delas. Foi sensacional. Aí eu falo, passou. Era só vestir a toga e escolher a comarca. Então é muito interessante isto. O comunicador, tá, linear, ele deixa as coisas bem claras. O caminho, ele é o navegador, né? Ele mostra onde ele está e para onde ele está indo, da onde ele veio e para onde ele vai. E, na realidade, ele é um bom navegador no sentido que ele navega uma viagem com passageiros. Ou seja, o ouvinte sabe também para onde ele vai, da onde ele veio e para onde ele vai indo. Tá? Então, é muito interessante. E eu estou falando de navegar, você já viu aquela expressão? Navegar é preciso. Ah, sim. E navegar é preciso, não de necessidade. Ah, eu preciso navegar. Não, navegar é preciso no sentido de precisão. É uma coisa precisa. Eu, como fui navegador, né, navegador aéreo, então nós, quando fazíamos navegação, nós sabíamos onde estávamos. Então, o navegador, o comunicador linear é um navegador. Tá? Ele sabe se colocar, se posicionar e posiciona aqueles que estão ouvindo. Então, as pessoas que estão ouvindo um comunicador linear, ela sabe onde ela está direitinho. Então, essa candidata, né, ao cargo de juiz, ela foi magistral. Eu não sei se ela é como natureza feminina, uma comunicadora circular, mas na prova, se valendo daquilo que você falou, ela foi sensacional, tá? E se fosse, tá, um candidato circular? Eu estou falando isso que eu já vi. O candidato circular seria mais ou menos assim. Ele talvez falaria sobre a imperícia, a negligência, e depois fala do dolo, aí fala do dolo eventual, mas para um pouquinho. A banca, o examinador, não pediu para você falar nisso. E às vezes acontece isso. Então, o circular ele começa, como o próprio nome diz, ele tem um círculo de atuação muito grande. Ele coloca muitas informações dentro do ciclo e começa a salpicar. E é uma grande tendência dele se perder. Não dele se perder, mas também do ouvinte se perder. Dolo eventual, o juiz não perguntou isso, o examinador não perguntou isso. Conhece alguém assim, Ana? Conheço. Você pergunta uma coisa e fala outra? Claro. É. Onde você estava ontem? Então, eu acordei às 5 horas. Não. Onde você estava ontem? É que às vezes a pessoa não responde a pergunta. Ela conta uma história para você deduzir, mas não é todo mundo que tem a capacidade de deduzir
E não é todo mundo que tem paciência para isso, tá ok? Comunicador circular, tá? Como o próprio nome diz, ele caminha em círculos, né? E fica dando ali as suas voltinhas, às vezes até emocionante, tá? Eu pergunto novamente, o que é o comunicador circular ou linear? A gente já definiu mais ou menos aqui, e qual o melhor tipo? A gente vai caminhar aqui, tá? O que é? Então, nós já falamos, o comunicador circular é aquele, desculpa, linear é aquele caminho em linha reta, ele é conciso, ele é claro, ele é objetivo. Qual que é o melhor tipo? Depende da situação, Ana. E a gente vai dar aqui um exemplo aqui. Quando que é bom um comunicador linear? Ele é bom para uma apresentação do assunto. Então, eu vou dar um assunto aqui de navegação aérea para a Ana. Você conhece navegação aérea? Já Não, estudou? Então, não. vou apresentar aqui navegação aérea. Fui professor de navegação aérea durante 30 anos e vou apresentar. Nesse caso, é melhor que eu seja simples, que eu seja claro e que eu seja objetivo. Quando eu estou apresentando um assunto para uma pessoa ou um público que é leigo, ignorante no assunto, ignorante não se ofende não, né? Não. Ignorante é a pessoa que desconhece, viu? Isso mesmo. Você desconhece navegação? Eu sou ignorante em Ah, navegação. sou ignorante. É. É, ignorante no sentido técnico. Então, nesse caso, quando o público é leigo, é interessante que nós passemos a dar uma palestra, uma aula no sentido Linear. linear. Então, navegação aérea, aí você pode pegar navegação aérea visual, navegação aérea por instrumentos e assim, de uma forma bem. Então, neste caso, quando o assunto é introdutório, quando a gente vai introduzir o assunto, ou para um público leigo, linear é melhor, tá ok? Circular. Quando eu vou discutir ou debater um tema com o público preparado. Então, vamos lá, Ana. Nós vamos discutir agora a navegação aérea mundial. E temos aqui dois tipos de profissional nessa sala: os controladores de tráfego aéreo e os comandantes internacional. Acabou? Acabou, Ana. Então, é um público que conhece o assunto. Então, eu não preciso, se eu quiser desenvolver uma palestra, uma aula no sentido linear, não há problemas. Mas aqui fica mais fácil, tá? Uma vez que é um público. Porque na comunicação linear, eles não podem voltar ao começo, eles têm que sempre continuar. Agora, no circular, ele pode voltar se ele precisar e quiser. No caso de um debate, é muito necessário, às vezes, você voltar num ponto anterior para explicar ou justificar o que você tá. Isso aí. Exatamente isso. Então, primeiramente, alguns requisitos, né? Alguns requisitos. O público tem que estar preparado. E o público, Ana, olha que coisa interessante. O público precisa saber conectar os assuntos. Então, vamos lá. Eu vou dar aula, uma palestra, eu vou utilizar da comunicação circular. Mas só que, às vezes, o público conhece o assunto, mas de uma forma ainda superficial e não consegue ligar os assuntos. Então, não adianta pegar o assunto 1 e o assunto 2, se os alunos ou o ouvinte, a plateia, não têm condições de conectar os assuntos. Então, são vários requisitos, várias condições. Então, eu vou dar aula de navegação para alunos que já estudaram navegação, mas ainda de uma forma, vamos dizer assim, os principiantes em navegação. Eles já conhecem o assunto, mas não são ainda estudantes avançados. Se você começar a circular o assunto, se eles não conseguirem fazer conexão, é uma matéria, é perdido. Tá ok? Aí, muito cuidado. O comunicador circular, ele tem que chamar atenção de tal forma que a plateia consiga, naquele assunto, né, ter uma atenção seletiva e Contínuo. contínua. Então, olha só que coisa interessante. O professor circular, o palestrante circular, o padre, o pastor, ele pode circular, mas só que ele tem que usar uma estratégia, uma técnica, de tal forma que o aluno, o ouvinte, não venha se perder. Então, há uma tendência muito grande daquele que não entende o assunto, porque o circular ele vai para lá, ele vem para cá, ele sobe, ele desce. Então, se ele não tiver um domínio do assunto, tá? Aí a gente fala, tem que ser um expert. Eu gostei da palavra expert, né? Recomenda-se não usar palavras estrangeiras, mas aqui é outro. O expert, se eu falasse um perito,
não teria tanto peso. Então, o expert, ele tem que ser expert no assunto, ele tem que ser expert na comunicação e, se tratando do professor, técnicas didáticas. Ele tem que dominar. São técnicas didáticas, pessoal, nós temos em torno de 30 anos. Então, qual a melhor técnica didática para que eu aplique uma comunicação circular? Se você não dominar essas técnicas, esses requisitos, aí você se perde. Então, é por isso, Ana, que muitos comunicadores circulares, eles não se perdem, porque na cabeça deles está tudo certo. O problema é na cabeça do ouvinte. Por isso que muitos ouvintes não gostam do comunicador, Circular. porque ele se perde. Às vezes ele não domina o assunto. Eu vou dar alguns exemplos aqui interessantes. Comunicação, prender atenção. Eu falei na aula passada, no podcast passado com o Pedro, sobre atenção, né? O maior bem, valor que nós temos das pessoas. Como chamar e prender atenção. O comunicador circular tem que ser expert nisso aqui, tá? Aí tem um raio de ação. Então, quando eu falo circular, um círculo tem um raio de ação. E a pergunta é, quanto maior o raio, maior o diâmetro, maior o Círculo. ciclo. E, às vezes, o comunicador circular, ele se perde, que ele coloca coisas fora do ciclo. Mas vamos lá. Um jurista, eu vou dar alguns exemplos aqui de casos que eu presenciei. Então, um jurista, ele vai falar sobre direito penal, ok? Ele pode falar, Ana, dentro da matéria de direito penal, sobre direito administrativo? Talvez possa, depende. O problema não é saber fazer a ligação. É. Então, o comunicador, estou dando um exemplo aqui, eu vi uma palestra em que um jurista estava dando um determinado assunto e fazia ligação com outras matérias. Repito, ele pode fazer isso? Então, eu vou falar sobre direito penal e começo a fazer conexão com direito constitucional. E depois eu puxo para direito administrativo. E depois eu puxo para direito civil. Eu posso fazer isto? Você pode ligar desde que você não perca o seu objetivo. Tem que ver se a turma sabe. Eu vou dar aula para o camarada, uma turma de direito penal, fazendo ligações com outro, mas com outras matérias. A pergunta é: o aluno sabe direito administrativo? Ah, ele sabe. Então, melhor. Se não sabe, acabou. Se o aluno não sabe direito administrativo, essa conexão que às vezes é pertinente, ela pode se perder. Tá? Agora, o aluno sabe, mas não sabe fazer a ligação. Então, você precisa conhecer. Eu falei com o podcast passado que o comunicador tem que se conhecer e conhecer o seu público. Isso mesmo. Tá? Na justiça, entra o caso. Ana, eu estava preparando uma pessoa que estava num determinado processo na esfera trabalhista e nós falamos com ela: olha, você vai ser indagada, a juíza, no caso, ela vai fazer algumas perguntas e ela falava demais, essa pessoa, né? Eu aprendi uma frase com meu pai e com minha avó: quem fala demais, quem fala muito, dá bom dia a cavalo. Coisa de velho, né? E nós falamos com ela: não fala. E você acredita que na hora lá, ela falou demais e nós perdemos a ação? Aí eu falei com ela: mas nós não combinou? Mas nós não falou? E ela perdeu a ação, porque ela trouxe uma informação impertinente, tumultuou todo o processo. Então, é interessante que nós conversamos, porque ela era uma comunicadora, essa pessoa, né, era uma comunicadora circular. Ela trouxe para dentro do assunto um tópico que não estava ligado ao assunto. Exatamente. Então, a gente, como perito judicial, a gente trabalha nesse sentido, né? Líder religioso. Ana, nós, né, participamos de eventos religiosos. Quem se prefere, um líder religioso ou um líder, um padre, ou no caso, no nosso caso, né, o pastor circular? Eu prefiro linear. Aqui, pessoal, depende, né? Eu, pastor, por exemplo, vamos supor que eu fosse pastor, né, e estivesse pregando para um público. Uma coisa é você pregar para um público, um culto público. Outra coisa é você pregar ou dar uma aula num seminário. São coisas diferentes. Então, no seminário, em princípio, há pessoas que já são conhecedoras do assunto. Então, você pode pregar sobre o Velho Testamento e fazer uma ligação com
o Novo Testamento. E isso, na realidade, até enriquece, né? Agora você vai para um público leigo, vai, um culto público aí, um evento público. Aí você fala, que Jonas! Aí o ouvinte fala, Jonas, quem que é Jonas? Ele já se perdeu. Que Jonas, daqui a pouco você fala que Daniel e Pedro, mas Daniel, o livro de Daniel lá, hein? No Velho Testamento, você faz ligação com João na ilha de Patmos. Então, você pega o livro de Daniel, Velho Testamento, né? Mais ou menos ali 700 anos antes de Cristo. Depois você pega o livro de João Apocalipse, 30 anos depois de Cristo. O camarada que está ouvindo já se perdeu. É isso que você falou. Não existe um certo e um errado. Existe o que é adequado ao momento. Adequado ao momento e à situação. Exatamente. Adequado ao público Se for um culto com um público leigo. é um culto rápido, é preferível que seja linear para você chegar logo ao objetivo que você está ali no momento. Agora, sendo um seminário que você fica ali o dia inteiro, horas numa única aula, o circular ele pode trazer uma quantidade de conteúdo muito grande, muito enriquecedora. Então, não é o certo e errado, né? Não tem certo e errado. Exatamente. Eu particularmente, eu adoro uma comunicação circular, desde que o comunicador circular preencha aqueles requisitos. Ele saiba conectar, ele saiba fazer ligação. O problema, Ana, tem um outro problema também, quando você faz uma ligação estranha. Então, eu estou falando sobre o livro de Apocalipse. Daqui a pouco eu faço uma ligação com Daniel. Para um público leigo, ele se perdeu. Ele pode não se perder desde que eu explique. Só que aí eu perco tempo em explicar. Então, eu posso, mas aí complica. Sim. Então, olha, repito, se você pedir para mim, Ana, qual que você prefere? Eu prefiro o comunicador circular, dentro da situação. Porque o comunicador circular, normalmente, são pessoas inteligentíssimas, conseguem fazer ligações, né? Agora, eu conheço, dá para contar na mão, quais comunicadores circulares preenchem esses requisitos. Aí, esse é o problema. O problema não é ser comunicador circular, é saber ser comunicador circular. Ih, opa, falhou, mas voltou, tá? Isso aqui que eu gostaria de ver, né? Isso aqui, para mim, Ana, é fenomenal. Você pega um professor doutor, pós-doutorado, né? Dando aula para alunos da graduação. Olha que coisa interessante. Eu vou fazer uma crítica aqui, eu respeito todo títulos de professores, mestres, doutores, né? Eu trabalhei como professor universitário aí há 20 anos, mas eu tenho uma crítica a fazer. No Brasil, um mestre, um doutor, a ênfase não é o ensino. A ênfase é pesquisa. A ênfase é torná-los cientistas. Então, nem todos professores são, na realidade, professores. Dar aula é uma coisa, ser professor é outra. O que acontece muitas vezes aqui? O professor doutor, ele tem uma comunicação circular, ele sabe muito, ele sabe demais. Quando ele está dando aula para uma turma de graduação, normalmente os alunos são iniciantes, e aí ele se perde, Ana. Então, muitos alunos de graduação não gostam de professores doutores, porque o professor doutor, normalmente, por ter muito conhecimento na cabeça dele, ele consegue fazer as inúmeras ligações, associações, interações, faz uma leitura sistemática, contextual, que nem sempre o aluno graduando, né, sabe disso. Já viu esse problema ou não? Com certeza, já vi. Eu já vi professor, doutor, dando aula para a turma de graduandos, né, e de mestrando, doutor, é outra pegada. Com certeza. É outra pegada. Mas qual é o problema? É porque o professor doutor, mestrado, ou às vezes nem tem esses títulos, mas ele conhece muito. Então, o problema é que o professor doutor, o mestre, ele sabe muito e ele quer jogar isso para o aluno, né? E o aluno, às vezes, não está em condições de recepcionar tudo aquilo e associar. Repito, o professor, o aluno, o comunicador circular, ele tem que fazer com que o aluno consiga associar. E nem sempre o aluno, o ouvinte, está preparado para isso. O professor doutor, ele já passou pela graduação, já passou pela pós, já passou pelo mestrado e chegou ao doutorado. Às vezes pós-doutorado. Às vezes pós-doutorado. E aí ele vai se comunicar com pessoas que acabaram de sair da escola. São, Do né, colégio, né? acabaram de sair do ensino médio. Então, às vezes, ele não consegue adequar a linguagem dele para um simples estudante, assim podemos dizer, né?
Então, essa que é a dificuldade, muitas vezes, do professor doutor. Ele está acostumado com a volta dele a ter alunos do seu mestrado, a ter alunos, a ter parceiros ali, companheiros do doutorado. Então, é muito difícil para ele adequar uma linguagem a um iniciante, a um aluno, né, de uma graduação. Então, ele tem que ter essa adequação, muitas vezes. E a gente fala PNL. O que que é PNL? Programação Neuro. Linguística. Olha que coisa, eu falei isso na aula passada. Programação. Eu vou programar, então vamos supor que eu seja professor doutor e a Ana seja aluno graduando. Então eu vou programar a minha língua, minha linguagem, para que entre no cérebro dela. Programação neurolinguística. Através da minha linguagem, através da minha mensagem, eu vou me comunicar com ela. Então, isso é PNL. Qual linguagem, se eu for professor doutor, a linguagem para dar aula para mestrando e doutorando é uma. A linguagem para graduando é outra. Então, essa programação tem muito a ver com comunicação circular e comunicação linear. Tem Tá? muitos que defendem que o cérebro é como se fosse um computador. Se você jogar um código errado pro computador, ele não vai conseguir ler. Agora, se você jogar o código certo, ele vai ler e saber responder aquilo que ele precisa devolver, né? Então, Exatamente isso, né? Essa tua colocação foi muito, muito boa. Eu participei agora de um bate-papo com um colega que participou de um evento internacional. E nós estávamos conversando, foram várias partes e vários palestrantes. Um palestrante se perdeu. E eu falei, sabe por que ele se perdeu? Porque ele era um comunicador circular dentro de um evento internacional. E ele falou, ô, professor Carlos, eu nunca tinha visto essa colocação, essa diferença. E é mesmo. Então, um evento internacional, ele realizou uma comunicação circular e se perdeu bastante. Então, o comunicador, repito, o comunicador circular, para mim, Ana, repito, eu repito muito, né? Ele é sensacional, mas ele tem que ser expert em comunicação, porque às vezes ele é sensacional no assunto, mas ele se perde. Já viu o avião que vai pousar? Ele vai pousar, ele arremete. Opa, faz novamente. Ele arremete. Ô, meu filho, você vai voar ou vai ficar remetendo? Então, se ele não souber, eu costumo dizer que o comunicador, tanto o linear quanto o circular, eles montam um quebra-cabeça. Mas o linear, ele monta um quebra-cabeça linearmente. O circular, ele vai colocar uma peça aqui, coloca uma peça aqui. Mas os dois, quando bons comunicadores, eles acabam, você vê o cenário. é isso mesmo. Você viu, opa, é uma a paisagem, é uma casa, é um mar. O comunicador circular que não sabe fazer a montagem, ele não acaba, a paisagem não acaba. Acaba ali, você não sabe se é uma paisagem, se é uma casa, se é um mar, se é uma cidade. Então, o circular, quando bom comunicador, ele deixa o cenário final, É isso mesmo. ok? Isso aqui eu assisti uma palestra de um especialista em direito aeronáutico, estava falando sobre o acidente aeronáutico. Ele estava falando sobre o acidente aeronáutico X, mas durante um público eclético. Então você tinha lá juiz, tinha promotor, tinha piloto, tinha controlador, um público bem diferenciado, que não eram pessoas especialistas. Então ele foi falar sobre o acidente X. Mas durante o acidente X, ele falava que o acidente A ocorrido em 1997, o acidente B ocorrido em 1930, as pessoas, a plateia se perdeu todinha. Ele falou, que ligação é essa? Então, ele poderia fazer essa ligação desde que as pessoas conhecessem o assunto. Então, ele fazia uma ligação, ao invés de melhorar a comunicação, ele só piorou. Até que chegou no momento da palestra, a pessoa, pera um pouquinho, professor, o senhor está falando sobre vários acidentes e nós não conhecemos. Aí ele teve, Explicar. aí o tempo que ele tinha de 40 minutos para apresentar foi para 80, 90, foi embora. Então, você vê que o comunicador circular, ele pode se perder no tempo aqui, tá? Entrevistas, eu já falei, tá? Nós trabalhamos muito tempo com televisão, ao vivo, rádio e televisão. Qual o problema do circular? Ele começa a circular. E em televisão, tempo é Dinheiro. dinheiro. Então, eu não posso falar de uma informação que, se eu precisar explicar. O comunicador circular, quando ele traz uma informação nova, fora do raio da ação, né, do raio do ciclo, ele sai do assunto. Quando ele sai do assunto, ele tem que explicar. Então, se eu
Se eu falar sobre um acidente de 1990 que ninguém saiba, eu tenho que explicar. E aí fica complicado. Em entrevista, às vezes, você tem takes, né, que chama tomadas de 30 segundos, às vezes de 2 minutos. Não dá para você ficar explicando. Então, você tem que se transformar. Um transformador, melhor, um comunicador circular em um comunicador linear. Sem tirar que em entrevistas, o público quer saber alguma coisa. Então, aconteceu um acidente aéreo, aí chamaram uma pessoa para entrevistar, ele vai fazer pergunta e vai responder sobre o acidente. Se ele ficar circulando, a pessoa, mas o acidente foi por quê? Não entendi ainda. Então, o público não vai ficar satisfeito com uma resposta que não é objetiva. Tá ali para saber. E tem uma outra coisa também, uma vez eu dei uma entrevista sobre um acidente de helicóptero e o helicóptero tem duas hélices, né? Tem a hélice de trás, que tecnicamente não é hélice, é rotor traseiro. Mas eu falei, né, ao vivo, né, tinha 30 segundos, 1 minuto e meio para falar sobre o assunto, eu falei que a hélice de trás, aí o público técnico, que eram pilotos, mecânicos, Calazans, como é que você vai na televisão e fala a hélice de trás? Isso é um absurdo. Eu falei, gente, calma, eu não estou falando com público técnico, eu estou falando com público leigo. Ana, se eu falar para você que o helicóptero teve um problema, um defeito no rotor, você vai entender? Não. Então, o comunicador circular, se ele falar rotor, ele vai ter que explicar que o rotor é aquela hélice. Então, já se perdeu. Ó, 30 segundos, acabou a entrevista. Tá? Então, você tem que ser objetivo. E cuidado, o comunicador circular, se ele não for um bom comunicador, ele dá bom dia a cavalo. Ele entrega coisas ali que não é para falar. Inclusive, eu vi uma vez uma comunicação entre os profissionais de uma determinada área, que eles falaram tanto que o promotor, o Ministério Público, observou a conversa deles e ofereceu uma denúncia. Diante de uma conversa entre empresários de uma determinada empresa, o promotor entendeu que eles estavam cometendo crimes e ofereceu uma denúncia contra eles. Então, quem fala demais, dá bom dia a cavalo. Tá bom? É o comunicador circular. Tá? E aí tem uma coisa, Ana, que não dá. Aí eu vou falar uma coisinha. Às vezes o professor, o palestrante, o comunicador, ele quer dar o assunto, mas ele quer mostrar que sabe muito, que ele é o sabichão. Aí ele começa, aí fica feio. Então, vamos lá. Se você é comunicador circular e quer mostrar de sabichão, é até feio isso, né? Ele quer mostrar que ele fez mestrado, doutorado, que ele é versado nisso, aí começa a circular. Quando você mostra conhecimento para, né, se colocar como sabichão, fica feio. Então, se não é o assunto pertinente, um tópico pertinente ao assunto, né, Chega a ser vergonhoso para a e pessoa. você demonstra arrogância. Exatamente. Já conhece a gente assim ou não? Conheço. Ele vai dar um assunto e começa a falar, não, que eu já viajei para a França, que eu já viajei para lá e que não sei o quê. Se for algo que tenha pertinência, até legal. Mas é ruim quando a pessoa quer mostrar que sabe muito. Não fica legal. E, geralmente essas pessoas são comunicadores circulares que saem do raio de ação. É isso mesmo. Ninguém paga para ser humilhado, né? Tá? Ninguém quer sair de casa, perder o tempo para. Ele não percebe, ele está humilhando os outros, né? Exatamente. E cuidar para não sair fora do raio de ação. Falar coisa, aí é pior ainda, né? Aí o cara sai do. E aí a pergunta, né, Ana? Hum. Entre homem e mulher, quem normalmente é o comunicador circular e quem normalmente é o comunicador linear? A mulher normalmente é comunicadora circular e o homem, ele é linear. Ele tem um objetivo, né? Ele mais claro, assim, ele é mais direto naquilo. A mulher já pensa muito em tudo que é, todas as circunstâncias, tudo que está por volta ali, então a mulher ela tende a circular mais, sim. É uma tendência, não necessariamente que a mulher seja, mas é uma tendência. Mas a comunicação é diferente, né? A gente vai ver isso nos nossos cursos, como é que a mulher se comunica em relação ao homem, mas normalmente as mulheres são. Exatamente. Ainda bem que eu trouxe uma mulher para falar isso aqui, né? Ainda bem. Depois você se explica para as mulheres, aí não tem nada a ver comigo, se não é. Mas até mesmo é uma questão de sensibilidade. Muita gente fala, né? Nossa, um homem tão insensível. Porque se ele quer uma coisa, ele vai lá e vai falar. Ele não tá, né, querendo fazer uma média. A mulher não, ela é mais sensível. Então ela pensa em tudo antes de falar.
Não O homem tem é como. papo reto. É papo reto. Mulher é papo circular. Se chorou, se ficou triste, não gostou, não posso fazer nada. Falei o que eu queria falar. O homem é assim. É papum. Mas é interessante a gente se adequar. Mas há sim, tá? Nos nossos cursos de neurociências, programação neurolinguística, a gente vê que a mulher se comunica. E às vezes é um problema para o homem, tá? Que o homem quer se comunicar com a mulher e não faz a adequação. E vice-versa. Tá bom? Exatamente. A questão de conhecer o público não é só para palestrante e plateia. Às vezes é para alguém que quer namorar alguém, Ah, é, tem uma Ana? Como que é esposa, isso? uma amizade, entendeu? Alguém que tem um interesse. Tem que conhecer a plateia de qualquer A forma. plateia. Tá vendo? Não é só para palestrante, não, isso É. aqui, é para qualquer pessoa. E tem diferenças assim, Exatamente. marcantes, tá? Mas é o nosso, inclusive, tá? Nós também temos um módulo, né, de relacionamento pessoal, onde nós damos ali cursos de oratória e comunicação, onde as pessoas vão se relacionar consigo mesmo e relacionar com outras pessoas. E a gente, não no aspecto de relacionamento romântico também, né? Mas se relacionar com outras pessoas está bem ligado também à Exatamente. comunicação. Que você precisa ter, assim, a gente brinca, mas você precisa ter, assim, a sua rede, né? Sua rede, Networking, seu network. Então, se você tem uma boa inteligência intra e interpessoal, você vai se dar bem, entendeu? intra consigo mesmo. Intra E e inter. inter. É ver a pessoa não fala nem, né? É, Não consegue nem, nem já viu, entender. não consegue nem se entender. Já viu o cúmulo do não relacionamento pessoal intra, sabe qual é? A pessoa mora sozinha e foge de casa. Exatamente. Acontece isso aí, né? É por isso que hoje em dia tá tão comum a questão de terapia, né? Todo mundo hoje quer se conhecer. Todo mundo quer entender melhor sobre si para poder entender melhor sobre o outro ou sobre as suas relações, né? Então, quem se dá bem no trabalho, quem se dá bem na faculdade, é quem normalmente está sabendo lidar consigo e com outra pessoa. Tá. E aí, Ana, tá? Ana, partindo para o término do nosso bate-papo aqui, nós temos também um módulo sobre temperamentos dentro da nossa comunicação, né? Nós temos ali, não vamos falar aqui, né? Mas as pessoas perguntam, não vamos aqui dissecar o que é um colérico, um sanguíneo, um fleumático, um melancólico. Mas no nosso curso a gente fala sobre isso. Você é colérica, sanguínea? Você é o que, Ana? Eu acredito que eu sou colérica. Você é colérica. Ela acredita e eu tenho certeza. É assim, o seu papai, eu também sou colérico. Então, colérica tem uma maneira de se comunicar. O sanguíneo, né? O colérico é aquela pessoa que é bem objetiva. O sanguíneo também não. O sanguíneo não é objetivo. O sanguíneo é aquela pessoa amigável, né? A pessoa bem comunicativa, inclusive. O fleumático é aquela pessoa bem racional. E o melancólico é aquela pessoa bem o que, Ana? Melancólica Exatamente. problemática, às vezes não é problemática. Ela vê a, as coisas à base de problemas. Nós não vamos aqui explicar essas características. Nós temos no nosso curso de comunicação e oratória, nós temos um módulo onde nós tratamos desse assunto. Mas, Ana, antes de eu mudar, estou falando aqui que ela não viu isso aqui. Mas me perguntaram, eu trouxe aqui. Calazans, como é que esses temperamentos se comunicam? O colérico, ele é linear ou comunicativo, ou circular? Ele é linear. Linear, objetivo. O sanguíneo, Circular. circular. O fleumático, racional, que pensa. Linear. E o melancólico? Circular. Será que a Ana acertou? Vamos ver o gabarito. Interessante, eu trouxe aqui, a Ana não sabe. Vamos ver se ela acertou. É isso mesmo. Nota 10. E é nota 10. É incrível como isso funciona. A Ana, ela conhece, né, neurociência, estuda neurociência, e nós já fizemos esse estudo, né, Ana? Não sobre a comunicação, mas sobre os temperamentos. E não é verdade, Ana? Muito verdade. Alguém perguntou, professor Calazans, isso funciona? Isso é uma ciência. E não é verdade? O É isso melancólico, mesmo. vida, É, ó céus. Ele começa a se explicar. Você começa a fazer uma pergunta para ele: que ontem meu carro quebrou. Não, eu quero saber o que aconteceu agora. Então, nós precisamos Os né? melancólicos são os mais artísticos. Quem pinta, quem gosta de arte, quem tem essa visão. Eu odeio arte. Não gosto de ver nem quadro, nem nada. Que o colérico, ele é muito prático, não gosta muito dessas coisas, de pensar. Eu vou trazer minhas filhas aqui, que são gerentes de uma grife. Eu estava conversando com uma delas, que tem uma compradora que é melancólica. Eu falei assim, Sara, elas não vão lá para comprar. A compra é um meio. É um meio. Elas vão lá para contar a história delas. E uma delas, uma senhora que mora sozinha, não tem filhos, não tem marido, não tem nada. Elas vão lá para. Elas não vão comprar. Elas vão
conversar. Ela falou, pai, mas tem uma que reclama da vida, fala a vida dela. E então, minha filha, ela não está indo lá para comprar. E compra. A compra é um meio. Elas estão indo lá para fazer uma terapia. Exatamente. E interessante, eu falo, filha, conversa com ela. E elas viraram amiguinhas. E gastam muito, a senhorinha gasta muito. Gasta muito. Vocês estão vendo só que coisa interessante? É isso mesmo. Né? O objetivo não, o colérico, aquele negócio lá Não amarelo, quero papo, eu quero quero. visual, me dá um negócio, você começa a conversar, não conversa com o colérico, ele não quer conversa, Quando eu ele tô em é um. linear, eu quero uma camisa amarela, tamanho P. Quando eu tô em uma loja e eu escolho uma camiseta, a vendedora vem e fala, mas essa aqui você não gostou? Eu já fico brava. Então, porque você é. Eu já sei o que eu gostei, né? Então, aí você pega a melancólica. Ah, eu queria uma camisa que o meu filho foi embora. O que o meu filho. Ela conta uma história. Meu filho usava camisa amarela. Ele viajou para a Europa, não vê mais. Entra na história. Direto eu vou pra comprar roupa com uma melancólica. E eu já chego, já sei o que eu quero, pego e vou embora. Enquanto eu já fiz tudo, ela tá no mesmo setor, vendo porque ela viu uma outra blusa que ela não é que nem ela Você compra, vai queria. embora, tá lá Ela tá ainda. lá, decidindo, vendo. Então, o vendedor tem que perceber isso, tá? Então, essas características, temperamentos estão bem ligados ao meio de comunicação. Muito, muito legal, tá? E aí, Ana, tem uma técnica de você se transformar num comunicador Circular, em um comunicador, linear. porque às vezes precisa. E você conhece um camarada lá, eu não vou dar o nome dele, que eu não gosto de dar nome, mas que a gente conversa muito, né? Ele foi lá no meu mecânico, o carro do meu amigo tá aqui. E ele é melancólico. É isso mesmo. Você conhece ele, Ana? Não Aham. vou falar o nome dele aqui porque não é legal. Mas sabe como é que o mecânico fez? Falou que às vezes eu não aguentei, mandei ele embora, que eu falei, eu tenho um monte de coisa para fazer aqui. E foi embora. E o mecânico, ele é colérico, ele é linear. Ele falou, cara, às vezes ficava aqui um monte de coisa para fazer, mas ele é melancólico. Né? E quando ele vai conversar, você fala, começa a conversa, você faz um monte de coisa, daqui a pouco você volta e está lá na introdução. Então, muitas vezes, nós precisamos transformar. Eu, repito, na preparação de alunos, muitas vezes a gente tem que, meu filho, sai dessa linha, sai dessa vibe. Você é melancólico, a tua comunicação é circular. Para esse assunto precisa ser linear. Você tem que fazer essa transformação. O estudo dos temperamentos é interessante lembrar sempre que não é para todos os temperamentos, todas as pessoas, elas vão ter os seus defeitos e as suas qualidades. Na realidade, hoje nem se fala mais defeitos, né? Antigamente falava defeitos, né? Hoje fala mais em características. O melancólico, ele é circular, ele é lento. Ah, o defeito, não sei. Cada um. Hoje não se fala mais a Sim. palavra defeito, embora muitas pessoas ainda classificam como defeitos, né? O estudo do temperamento, então, é bom porque você vai pegar as características que são boas, são práticas de um temperamento específico e você vai potencializar elas. Aí agora, aquelas características que são consideradas ruins, que são consideradas, assim, que atrapalham ali, ele vai trabalhar em cima delas, né? Então, o estudo do temperamento é esse. Para ele mudar de comunicador circular para linear, né? Não é de qualquer jeito. O colérico vai ter que fazer isso de uma forma, o sanguíneo de outra forma. Cada um vai ser específico pro seu caso, né? Ok? E aí, então, nós temos caminhado aí para o nosso final. Tá? Lembrando, no nosso canal do YouTube nós temos vários bate-papos sobre esse assunto e outros assuntos ligados ao tema. Ative o sininho para que você receba. Professor Calazans, para mim sempre um grande prazer tê-los a bordo. IPK, impecável. Aninha, um tchau para a turma. Foi um prazer estar aqui hoje. E lembrando que a Ana estará conosco em vários outros encontros com o Neurocast. É isso? Podemos dar esse nome, Vamos Ana? dar esse Vamos nome. falar muito sobre neurociências. Hoje nós não falamos sobre neurociências, apenas citamos neurociências, mas vamos falar com mais propriedade em outros encontros. Para mim, professor Calazans, um grande prazer tê-los a bordo. Henrique, muito obrigado pelo apoio. Céu Heliópolis, podcast, né? Sampacast São Paulo. Um abraço. Tudo de bom.